Graça e paz, Igreja da parte de Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor. É um prazer estarmos juntos, né? De longe, mas em breve, né, estaremos perto, congregando em nome de Jesus, né? Eu tenho aqui uma palavra que Deus me deu, né, para os amados irmãos e igreja, que está lá em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1, e vamos ler até o 7. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi, e então consultou Davi ao Senhor. Até aí. Amém? Então, amados, nós estamos diante aqui de uma situação onde, né, Davi ele saiu para pelejar junto com os filisteus. Davi estava vivendo um momento muito difícil, né, de sua vida. A palavra de Deus nos fala e nos relata em Samuel que Saul perseguia Davi por todos os cantos da terra. E Davi, não tendo mais onde se esconder, não tendo mais para onde fugir, ele foi buscar, né, refúgio nas terras dos filisteus, terras inimigas, né? E chegando, ele foi acomodado em determinada região chamada Ziclague, né, pelo rei dos filisteus, para que ali ele ficasse e pudesse dar um tempo, né, pudesse se esconder de Saul, salvar a sua própria vida. E Davi, ele batalhou, ele foi fiel ao rei dos filisteus, né? Tanto que o rei relata que nada havia contra ele quando ele sobe numa peleja contra Israel. Os príncipes, né, não concordam com medo dele rebelar-se. Davi já era um guerreiro renomado, Davi já tinha homens sob os seus comandos, né? E, enfim, houve a permissão de Deus para que Davi não pelejasse contra o seu próprio povo. E Davi, numa viagem de 3 dias, né, no seu retorno, após não ser permitida a sua participação naquela batalha, ele retorna para sua casa, para o seu lar. E chegando à cidade, a cidade havia sido saqueada pelos amalequitas, conforme o próprio texto nos diz, né? Nós temos que entender que muitas vezes a gente sai para uma peleja, muitas vezes nós saímos para uma luta. Isso a gente traz nos dias atuais para ministérios. Muitas vezes a gente vai guerrear a guerra de outros e esquecemos de guardar a nossa própria casa.
Tem sido muito comum cada vez mais pastores se envolverem profundamente em ministérios e as suas casas não ficarem guardadas, ficarem desguarnecidas, assim como Davi, né? Ele saiu para uma batalha, levou seus 600 homens, os melhores homens de guerra, não é? Chegando na batalha, não pôde batalhar, não pôde guerrear, não pôde pelejar, voltou e a cidade Ziklag, onde estavam, né, as filhas, as famílias desses guerreiros, né, as mulheres de Davi, estava saqueada, né? Então nós temos muitas vezes que ter cuidado com a nossa própria casa, né? Não podemos nos abster primeiramente da nossa família, né? A Bíblia vai dizer que é o nosso primeiro ministério, Deus acima de tudo, né? E o nosso segundo ministério é a nossa família. Por quê? Porque se as coisas na nossa casa não forem bem, como nós vamos trabalhar corretamente com as coisas de Deus, né? Que são coisas espirituais, um alto nível. Então, primeiro a gente tem que cuidar sempre da nossa casa. Não podemos agir como Davi, deixando a cidade desguarnecida para que ela seja, né, atacada. Mas Davi teve que alcançar algumas vitórias nesse texto, né? E como Davi agiu? Quais foram as batalhas que Davi travou para que ele pudesse ser vitorioso? Eu gostaria aqui de relatar algumas batalhas que Davi teve que travar, né? O combate que Davi teve que travar entre oponentes. A primeira batalha que eu vejo nesse texto, ela está aqui no versículo 6, que nos fala assim: e Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque eu digo que essa é a primeira grande batalha de Davi, né? Porque ele teve que vencer ele mesmo. Por que ele teve que vencer ele mesmo? Porque se nós formos olhar os relatos da história do livro de Samuel, nós vamos ver que esses homens, eles eram a escória da sociedade. Davi, quando ele foge, quando ele se encontra com esses homens eram foragidos, alguns por dívidas, outros por problemas pessoais, roubo, etc. e tal. E Davi, numa dessas fugas, ele consegue reunir esses homens, forma esse exército, traz dignidade, traz caráter, né? Eles formam famílias, eles têm uma cidade, eles têm uma casa, eles não são mais, não estão mais à margem da lei, né? Mas hoje eles são reconhecidos como os valentes de Davi. E esse mesmo grupo, no momento de angústia, de mágoa, de perda, eles intencionam apedrejar Davi, intentar contra a vida de Davi. Por isso que Davi se angustiou, ele não esperava isso. Então, por que Davi teve que lutar com ele mesmo? Porque é natural, né, quando fazemos alguma coisa por alguém ou por algum grupo de pessoas, é natural que a gente, quando de alguma forma agredido, nós tentemos revidar, né? Tentemos, literalmente falando, jogar na cara aquilo que nós fizemos, não é? E na verdade, o livro dos Provérbios nos fala que a palavra branda, ela acalma o furor. Mas ali estavam intentando contra a vida de Davi, né? E não havia muito tempo, porque os ânimos estavam acirrados. Então Davi teve que vencer essa dificuldade interna dele mesmo, de ficar discutindo, talvez dialogando, buscando, né, respostas aonde não haviam, né? Para
buscar uma solução. E a lição que nós tiramos disso, que em tempos de crise, não deixe o seu inimigo interior falar mais alto. O seu eu, ele não pode falar mais alto. Por quê? Porque é simples. Nós somos movidos por emoções, nós somos seres emotivos, né? E nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos dê longanimidade. Para quê? Para que nós possamos ter equilíbrio em tomar decisões em tempos de crise. Nós estamos passando nesse momento um tempo de crise, um tempo difícil de isolamento social, um tempo onde as famílias estão mais juntas e isso torna-se um grande desafio. Por quê? Porque o natural é o marido sai para trabalhar, a esposa fica em casa, ou também a esposa trabalha e eles se encontram à noite, conversam um pouco, né? E tem menos tempo de ter atrito, de ter situações ali que possam culminar em discussões, né? Culminar em situações desagradáveis, né? Por quê? Porque muitas vezes perdemos pelo dia a dia que nós passamos, nós perdemos aquela convivência, né? Vivemos muitas vezes, cada um vivendo a sua própria vida, né? Nos encontramos à noite, discutimos algumas coisas peculiares aos filhos, família e tal, e está tudo bem, é um curto período, às vezes um vai para a rede social, o outro vai ver televisão e minimiza esses problemas, né? Em tempos desse isolamento social, as famílias passaram a ter mais tempo, a ficarem mais juntas, né? E o que nós temos feito desse tempo? Tornado a nossa companhia, né, agradável junto um ao outro, junto aos filhos, os filhos junto aos pais, ou transformamos a nossa casa num campo de batalha? Né? Então isso nos leva a pensar que nós temos que rever alguns conceitos quando falamos que eu tenho que vencer o maior inimigo, que muitas vezes sou eu mesmo. E Davi aqui, ele teve que vencer o maior inimigo naquele momento, que era ele mesmo, porque ele talvez tivesse vontade de dar algumas respostas ali, algumas respostas aquele povo, né, de o quanto eles eram ingratos, né, o quanto eles não reconheciam o que ele fez por todos aqueles homens, mas Davi não agia assim, né? Davi era um líder experimentado, ele já tinha passado por muitas coisas na sua vida e não havia tempo de discutir. Então Davi teve, sim, que vencer essa primeira batalha, né? Para que a partir daí ele pudesse dar o próximo passo. E Davi saiu vitorioso nessa primeira batalha. Por quê? Porque ele não deixou o seu inimigo interior falar mais alto. Não deixe o seu inimigo interior falar o que você deve fazer. Peça ao Espírito Santo de Deus para te capacitar, para que em tempos de decisões difíceis você saiba o que fazer. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos capacita a seguirmos em frente, a termos paciência, a termos longanimidade, né? A sairmos vitoriosos desse inimigo que existe dentro de nós mesmos, chamado eu. Talvez eu seja responsável por muitas das crises, né, que eu já passei e que eu já esteja passando. E o Espírito Santo, ele pode nos revelar isso, né? Ele pode nos trazer à memória aquilo que nós precisamos mudar, onde nós precisamos melhorar e de que forma nós
podemos agir para que as coisas possam fluir de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Mas Davi não tinha tempo, como eu disse, a situação estava acirrada, os ânimos acirrados, ele conseguiu vencer, né, essa primeira batalha, que foi dominar ele mesmo, né? E ele tem que dar o segundo passo, porque houve perdas e eles não sabiam como fazer, eles não sabiam o destino dos inimigos. Os inimigos ali em potencial eram os amalequitas, né? E Davi, ele tem pouco tempo, então ele tem uma outra batalha. Ele venceu a primeira, mas ele venceu a primeira, teve domínio próprio. E o que Davi faz agora? Davi estava em território inimigo, é bom nós lembrarmos disso. Não havia templo, a presença de Deus era escassa porque não tinha altar. Os filisteus eram idólatras, mas Davi sempre conservou a presença de Deus ao seu lado. A segunda batalha que eu vejo que Davi teve que vencer foi a batalha espiritual. Por quê? Porque quando nós estamos reunidos no meio de cristãos, quando nós estamos reunidos no meio da igreja, né, um fortalece o outro, as coisas são mais fáceis. Esse tempo de isolamento é um tempo onde, infelizmente, muitos não voltarão para as igrejas, né? Muitos optarão em seguir uma vida fora da presença de Deus. Por quê? Porque esse isolamento faz com que as pessoas vão se esfriando, né? E se esfriando, vão se distanciando da presença de Deus e se aproximando mais das coisas do mundo. A presença de Deus longe, né? O mundo automaticamente vai ganhando espaço e vai falar mais alto em nossa vida. Então Davi não tinha muitos elementos espirituais ali para que ele pudesse se agarrar, mas ele manteve, conforme diz o verso 7 do capítulo 30, né? E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me e peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor. Veja bem, irmãos, Davi poderia ter pedido para que o sacerdote fizesse isso. Não, o éfode representava a presença de Deus. O éfode era uma estola, uma vestimenta sacerdotal, e havia ali duas pedras que representavam a presença de Deus, Umim e Turim. E Davi teve essa atitude. Ele mesmo foi consultar ao Senhor. Será que nós temos consultado a Deus sobre as nossas questões? Muitas vezes queremos que o irmão interceda por nós, problema nenhum nisso. É bíblico, né? Só que atitudes certas diante de Deus traz as respostas que nós precisamos. Então nós temos que ter atitudes. Por quê? Porque se fizermos as mesmas coisas, teremos os mesmos resultados. E Deus, Ele responde à oração do justo. Davi tem essa atitude. Você está tendo atitude diante das adversidades de consultar ao Senhor? Ou está tentando resolver as coisas pela força do seu braço? Sabemos que os tempos são de crise. Sabemos que as coisas estão difíceis, né? Mas nós temos que consultar ao Senhor que direção tomar, né? O que fazer. A palavra de Deus diz que Deus não deixa um justo sem respostas, mas muitas vezes, né, em períodos de crise, em períodos onde nos encontramos desanimados, num período desse de confinamento, são momentos muito delicados na vida cristã. Por quê? Porque verdadeiramente são nesses tempos de crise
que nós mostramos que estamos firmados na rocha, né? Não podemos desanimar, porque se a batalha é espiritual, né? Se os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, o inimigo ele está ao nosso redor, fazendo o quê? Ele está nos observando. Então, se nós nos distrairmos, se nós afastarmos a presença de Deus das nossas vidas, o inimigo ele vai tentar dar um bote. E nós aprendemos que palavras têm poder. E talvez nesse tempo de confinamento, muitas palavras ruins possam ter sido desferidas dentro da nossa casa, né, em direção ao nosso cônjuge, em direção à nossa família. É natural, mas não deve ser feito, né? Às vezes falamos, minha vida está o caos, né? Eu não vou conseguir, não vai dar mais, meu casamento está acabado. Você sabia que o inimigo está captando tudo isso e está trabalhando poderosamente na sua vida através dessas palavras? Porque é você quem está dizendo. Se você está dizendo, você está dando legalidade. Então comece hoje mesmo a repreender toda palavra que não vem da parte de Deus, que você desferiu contra o seu cônjuge, contra a sua família, contra a sua casa ou até mesmo contra o seu trabalho. Repreenda isso na sua vida. Não dê legalidade ao inimigo para trabalhar na sua mente e dizer que você é um fracassado, porque você não é um fracassado. E a Bíblia nos fala isso, porque ela diz que nós somos mais que vencedores, nós somos além, nós vencemos além, né? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor, não é isso? Então não se deixe abater pelas emoções. Você está trabalhando num campo espiritual, onde existe um inimigo, né, que está prestes a dar um bote, e qualquer descuido seu, ele vai te atacar, seja pela frente, seja pelos flancos, ou seja na sua retaguarda. Então não dá para andar distraído. Sabe, cuidado com as suas palavras. Palavras têm poder, tanto para edificar quanto para destruir. E a palavra de Deus diz que da mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce, né? Então, nós temos que entender que as armas da nossa milícia, como a palavra diz lá em Coríntios, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas malignas. Essa é a palavra que a gente tem que pegar, que nós não somos fortes o suficiente para combater um inimigo espiritual, mas a palavra de Deus é. E a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E Davi venceu também essa batalha espiritual, porque quando o texto vai seguindo, né, no versículo 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo o alcançarás e tudo libertarás. Então Davi, nessa segunda batalha, também obteve uma vitória. Assim como Davi, você também pode ter e alcançar vitórias. É só usar as armas certas. É só entender que as armas da milícia, elas não são carnais. Não é na força do seu braço que você vai vencer essa luta, essa batalha, né, que você está passando. Porque toda batalha existe um oponente. Então são armas espirituais que você vai usar. É a palavra de Deus. Mateus 4 nos ensina, né, como Jesus resistiu ao diabo. Foi na palavra. E é na palavra que você vai vencer essa situação que você está passando, né? Essa situação de depressão, essa situação, né, econômica que tem te afetado, tem tirado o seu sono, essa situação que você talvez não saiba nem como resolver,
Mas assim como Deus deu a resposta a Davi, eu creio pelo poder do nome de Jesus que Ele também te dará a resposta que você necessita. Porque a palavra diz lá em Jeremias que se o buscarmos de todo o nosso coração, Ele nos atenderá, né? Nós o acharemos. Então Davi venceu a primeira batalha, que foi lutar contra ele mesmo. Davi agora vence a segunda batalha, que é uma batalha espiritual em terras inimigas, né, onde ele só tinha um item que era a presença de Deus, que era éfode, com as pedras sacerdotais. Mas a questão não é o que ele tinha externamente como presença de Deus, mas a presença de Deus estava dentro dele. Não deixa a presença de Deus sair de dentro da tua vida. E para terminar, vou falar de uma outra batalha que Davi também teve que vencer. E nós temos que vencê-la. Em nome de Jesus eu creio. Essa terceira batalha, para finalizar a nossa mensagem, quando nós lemos o texto, nós vamos ver que Davi ele vem de uma viagem de 3 dias. Davi estava cansado. O povo tentou apedrejá-lo porque, como lemos, levaram cativos os amalequitas, levaram mulheres, filhos, crianças, saquearam tudo, levaram tudo e queimaram a cidade. Imagina uma viagem de 3 dias, cansado, você achando que vai chegar em casa tranquilo e encontra uma situação dessa. Tem que ter muito equilíbrio, né? Raciocínio rápido, Davi consulta ao Senhor, foi a segunda batalha que ele venceu, a batalha espiritual, porque a presença de Deus estava dentro dele. E Davi recebe a direção de Deus. Às vezes nós consultamos ao Senhor, às vezes Deus nos dá as respostas que precisamos, mas essa é a terceira batalha que Davi venceu e que nós temos que vencer também. Davi teve que ter atitude. Apesar das dificuldades, apesar das lutas que ele passou, Davi ouviu a voz de Deus e Davi teve a atitude. Davi se levantou. Davi foi perseguir os seus objetivos. Muitas vezes, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos cansados, até oramos a Deus, Deus nos dá a resposta, mas nós não encontramos forças para alcançar os nossos objetivos. É assim quando nós lidamos com algumas situações que recaem sobre a nossa vida. Às vezes não encontramos forças para lidar contra uma dificuldade financeira porque já estamos cansados, achamos que não conseguiremos recomeçar nada, achamos que é o fim. Às vezes já estamos cansados de lidar com uma dificuldade em família porque já tentamos tantas vezes, né? E falhamos e voltamos sempre ao início, sempre às mesmices, sempre com os mesmos problemas. Por quê? Porque foi a primeira batalha que Davi venceu. Ele teve que vencer a ele mesmo. Talvez você tenha que vencer a você mesmo. Talvez você tenha que abrir mão de alguns conceitos que você mesmo já trouxe para você, conceitos que eu relatei anteriormente, não dá mais, está difícil, eu não vou conseguir, não é? Talvez você tenha que ter ânimo. Jesus falou, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então Ele mandou que nós tenhamos bom ânimo, tenhamos força de vontade, né? Não adianta nós orarmos, não adianta nós fazermos um trabalho de libertação, não adianta nós fazermos um trabalho, né, de cura, né, se eu volto para o mesmo estágio anterior.
Então eu tenho que ter a atitude correta. Eu tenho que primeiramente vencer a mim mesmo. Porque o Senhor vai me dar a direção. Mas eu tenho que querer para que eu possa sair vitorioso nessa terceira batalha, que é seguir em frente. Davi teve que se levantar mesmo cansado, mesmo abatido. Talvez você também tenha que se levantar, mesmo cansado, mesmo abatido. Você tem que ter bom ânimo para quê? Para que Deus possa agir na sua vida e assim como Davi, você possa alcançar a vitória. A palavra nos diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então Davi lutou 3 batalhas. Vamos recapitular quais são as 3 batalhas. A primeira batalha, ele teve que vencer a ele mesmo. A segunda batalha foi a batalha espiritual, que apesar de cansado, apesar de estar em território inimigo, apesar de não estar no meio da congregação de Israel, mas a presença de Deus era real dentro dele. Então ele venceu a segunda batalha. A terceira batalha que ele enfrentou Deus deu a direção e ele mesmo cansado teve que se levantar e perseguir seus objetivos. O objetivo de Davi era resgatar a sua família, a família daqueles 600 homens que o acompanhavam. E o seu objetivo é resgatar o quê? O que você precisa, que você pode resgatar para a sua vida. É a sua força de vontade, sua longanimidade, sua paciência. O que você está precisando? Faça como Davi. Lute essas batalhas e saia vitorioso, usando a mesma estratégia que Davi. Vamos ver quais foram o resultado das estratégias que Davi usou, se foram boas ou ruins. Vamos ver no versículo 18. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Aqui nós estamos falando de restituição. O Senhor quer restituir tudo aquilo que te foi tomado. E cada um sabe aquilo que lhe foi roubado. Usando as mesmas armas e estratégias que Davi, tudo aquilo que lhe foi tomado, Deus vai lhe restituir. Amém? Eu quero finalizar orando com os irmãos pela igreja, por profissionais, porque sabemos que o momento é de crise, mas sabemos que a palavra de Deus nos diz que tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos estar orando nesse momento para encerrarmos. Pai amado, Pai querido, Senhor, estamos aqui, Pai, reunidos, Pai, em Teu nome, Senhor. Nós vimos aqui algumas lutas, Pai, que Davi passou, mas que nós também passamos, Deus. Senhor, que o Senhor possa estar nos preparando para o bom combate, Deus, que o Senhor possa estar nos direcionando, Senhor, oh Pai amado, Pai querido. Visita agora, Senhor, aqueles irmãos de igreja, Pai, que estão passando por aflição, Senhor, seja na área econômica, seja na área pessoal, na área profissional, seja em alguma enfermidade, que os seus anjos, Pai, possam estar acampados ao redor, Pai, do Teu povo, Pai, trazendo cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nesse momento também, Senhor, eu oro pelos profissionais de saúde, Deus, que estão à frente no combate, Pai,
dessa enfermidade, que eu creio que pelo poder do nome de Jesus, Pai, só vai sarar a sua terra, Pai. Guarda esses profissionais, Pai, em nome de Jesus, Pai, guarda, Senhor. Não deixe que eles sejam infectados, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que o Senhor toque também nos empresários, Pai, que tem gerado assim muito desemprego, Pai, que o Senhor possa estar, ó Deus, derramando bênção, Pai, sobre esses homens, trazendo novas estratégias, Senhor, para que esses desemprego possa ser freado em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estender com mãos poderosas, Pai, guardando, direcionando o teu povo para a honra e glória do Senhor. Amém.